Isaías 9, versículo 1 a seguir, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Eu não sei se todos assistiram ontem à noite o programa da Luciana Gimenez. Assistiram, né? Então, ontem, no programa da Luciana, durante um bom tempo, eu não vi o começo, porque eu estava num grupo em Birigui, e a hora que eu estava voltando, o irmão me ligou. Cheguei em casa, peguei um pouco. Ontem, no programa dela, tinha 2 pastores que são casados, gays. Pastores gays, casados, de terno, bonitinho, com Bíblia. E eles estavam ali no programa defendendo a situação deles e tinha mais outros 3 pastores que foram convidados para debater. E aí vocês podem imaginar tudo que foi dito, tudo que não foi dito. E eu, na hora que estava assistindo, eu me lembrei da palavra de domingo, coração guardado. Tudo que entra pelos olhos, tudo que entra pelo ouvido. E fiquei pensando nas milhares de pessoas, milhares. Olha o tamanho do nosso Brasil e a audiência do programa. E o programa bombou. Muitas perguntas, deu um ibope muito grande o assunto. E eu realmente senti muito, pensando nas milhares e milhares de pessoas que poderiam estar ouvindo e como aquilo poderia estar chegando ao coração deles. E a polêmica girava em torno, porque esses 2 pastores, que são casados, eles casaram, são gays assumidos, casaram, são pastores, têm igreja. A igreja deles foi dado o site para as pessoas entrarem, já estão em umas capitais aqui no Brasil. Eles estavam processando um cantor evangélico porque ele estava cantando um hino que, segundo eles, era uma discriminação à comunidade gay. O hino dizia que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. O hino diz isso. E eles se sentiram ofendidos e aí foi uma balbúrdia. Bem, queridos, o que eu quero com essa introdução aqui? Eu entendo que as pessoas, em suas práticas religiosas, culturais, sociais, quando elas se sentem discriminadas, elas fazem como fez esses pastores. Eles usam a força da lei, estavam processando, eles usam a força da lei para punir aquelas pessoas que de alguma forma os discriminam em suas práticas. Mas eu percebi
que eles cometem uma profunda discriminação a Deus sem nenhum temor à lei de Deus. Usam da força dos homens e chamam a força dessa lei para punir. Se você não aceitar o jeito que eu quero viver, eu te puno. Eu uso a lei para isso. Porque a lei diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Em um regime democrático como é o nosso, ninguém é obrigado a ir ou deixar de ir a algum lugar se não houver lei para isso. Todo mundo tem o direito de ir e permanecer, crer como e onde quiser. Dentro da nossa lei, eles estavam então fazendo essa defesa, e nessa defesa eles vincularam a palavra de Deus e o próprio Cristo à prática gay. E a gente não tem os microfones nem os holofotes para defender. Chega a ser revoltante as coisas que a gente ouve. Pensando nisso, me veio ao coração, estudando hoje, de nós conhecermos melhor o nosso Cristo. Porque hoje, cada grupo, de acordo com a sua prática, eles, em vez de se esvaziarem e irem para Cristo, eles querem trazer Cristo para eles. E assim, um hindu diz que Cristo é hindu, um possesso diz que Cristo é um espírito, um idólatra diz que Cristo é um ídolo, um gay diz que Cristo é um gay, um espírita diz que Cristo é um espírita, e assim por diante. É uma prática das pessoas que não querem ser discriminadas, mas discriminam. E não é o nosso interesse aqui discriminar quem quer que seja. Vamos deixar bem claro que pessoas são sempre pessoas, sejam elas macumbeiras, gay, budista, hinduísta. Nós devemos, é um dever cristão amar pessoas. Suas práticas não. As práticas, elas têm as delas e nós temos as nossas. Cada um tem o direito de crer e viver como quiser. Mas vincular o Cristo da Bíblia, as práticas que eles vinculam, e dizer que isso é bíblico, é brincar com a fé daqueles que desconhecem a Bíblia. Então, neste texto aqui, nós temos quando o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, sinaliza a vinda de Cristo, mas no mesmo profeta 7,14, ele diz que a virgem dará à luz um filho. Isso foi uma palavra do profeta falada para um rei. Porque o profeta tinha dito para o rei, pede um sinal, e ele falou, não vou pedir um sinal. E aí Deus falou, eu te darei um sinal. E o sinal é este, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, 700 anos antes, e diz, e o seu nome será Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Em Jesus, nós temos Deus se tornando um de nós. Que pena que ele vai ser discriminado, desrespeitado, violentado em todos os seus princípios. E ele não vai chamar para si a lei dos homens. Ele vai deixar para julgá-los de acordo com a lei de Deus, que também será severa, de acordo com a sua justiça. O texto que eu terminei de ler diz assim, o zelo do Senhor fará isto. Neste texto de 9:1, nós temos aqui uma promessa de salvação para a terra. O capítulo 9, versículo 1 diz assim, que nos primeiros tempos, é o termo aí, ó. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Vamos resumir o texto para a gente ganhar tempo. Ele está dizendo assim, olha, nos primeiros tempos, que começa com o Éden, com a queda, Deus por um tempo deixou a terra desolada como fruto da escolha do homem, e a sua descendência começou a colher os frutos desta emancipação de Deus. O homem quis viver emancipado de Deus. Mas ele disse que isso não seria assim para sempre. Neste tempo que a terra ficou emancipada de Deus, o homem vivendo como se Deus não existisse, que começa no Éden, os termos aqui de Isaías é a terra estava aflita, desprezível, em trevas, vivendo na região da sombra da morte.
se Deus não tivesse planejado Cristo, se Deus não tivesse pensado lá do Éden em enviar Cristo para salvar a humanidade, ninguém, absolutamente ninguém sobreviveria. Isso aqui seria um caos. Mas a profecia diz que nos últimos tempos, isso começa com Cristo na terra e vai até o juízo final. Diz que nos últimos tempos, ele fala que caminho do mar, Galiléia dos gentios, Jordão, terra de Zebulon e Naftali. Ou seja, exatamente ali o QG do ministério de Cristo. 700 anos antes. Ele já cita o lugar onde ele passaria, ele pregaria e fala, a partir dali de Cristo, Deus traria um novo tempo à terra. Fala, tornará glorioso o caminho do mar, do Jordão, da Galiléia. E os gentios que andavam em trevas, agora eles vão ver uma grande luz. Diz que quebrará o jugo, o cetro opressor e a vara que o feria. Juntando este texto dentro de um contexto geral da Bíblia, está falando toda a legalidade que o homem havia dado para Satanás lá no Éden, para que escravizasse, matasse, roubasse, destruísse e limitasse o homem na terra. Jesus, agora o segundo homem sem pecado. Adão começou a gerar filhos para o mundo. Jesus agora começaria a gerar filhos para Deus. A partir dali, nos últimos tempos, tudo isso mudaria. Por quê? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Fique imaginando, muitas linhagens reais, às vezes ficam por um filho, fica por um herdeiro. Às vezes um bebê, uma criança, e eles protegem o rei, porque se não tiver sangue real, não pode reinar, acabou o reino. Vai passar por uma outra dinastia. Agora a terra foi contaminada. A terra foi contaminada com uma contaminação chamada morte eterna. Então, a terra e todos os seus sonhos eram um prelúdio de morte. Ninguém teria outra sorte. Vivesse a vida que vivesse, durasse quanto durasse, estivesse onde estivesse, o fim de tudo seria a morte eterna, lago de fogo. Mas Deus, Ele, sabendo da queda, amando o homem, não desistindo do homem, antes do primeiro homem morrer, quando ninguém tinha morrido ainda, apenas pecado, Deus já fez uma promessa de um Salvador. Ele já olhou para a serpente e falou para a serpente, está vendo esta mulher que você enganou? Do ventre dela eu vou levantar um que vai esmagar a sua cabeça. Então Deus se antecipa ao matador e não deixa ninguém morrer sem promessa. Ou sem a possibilidade de crer na promessa. Quem cresce a partir dali morreria pela fé. Então eu não sei qual foi o motivo, que muitas vezes alguém me pergunta, pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar porque ele é onisciente e sabe tudo, por que o criou? E se o criou, por que não o impediu? São duas perguntas que eu não sei a resposta que Deus daria. Creio que é muito mais profunda o que qualquer mensageiro pode dar. Mas uma resposta que não é minha, que é bíblica, nos diz que seja lá qual for o motivo que levou Deus a criar o homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, Deus não abandonou ele à própria sorte. Deus foi fiel ao seu amor para com o homem, que seja lá o que o homem se tornou, ele se tornou um deles. Ele virou um igual. Ele não ficou do céu sendo Deus e dizendo, olha a enrascada que vocês se meteram e agora vocês se viram. O homem na desobediência herdou uma herança maldita de morte eterna e agora Deus vem em seu socorro e se faz um igual, é fiel ao homem e se torna um semelhante. Nunca um ser humano vai viver um problema que Jesus não tenha vivido. Deus agora em Jesus tem lágrimas, Deus agora em Jesus sangra,
Deus agora em Jesus tem o coração acelerado, sente a rejeição, sente dor, sente amargura, sente alegria, sente fome, sente sono. Jesus é Deus conosco. Por isso, o profeta diz, a virgem vai conceber um filho e o seu nome será Emanuel. E a tradução de Emanuel é Deus conosco. Deus se tornou como um de nós. Deus habitou conosco. E por que ele não impediu o homem de pecar? Porque o homem foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. E Deus tem vida livre. Deus não cria escravos. Deus não se relaciona com enganados, com robôs. Os anjos que são fiéis a Deus é porque escolheram ser fiéis. E os que se tornaram infiéis é porque se tornaram infiéis. Tiveram oportunidades iguais. E Deus não impede o homem de pecar, não proíbe ele de cair, mas quando cai, Deus se faz pecado por ele, juntamente com ele. Seja lá qual for o motivo que o levou, ele não nos deixou órfãos, ele não nos abandonou. Ele entendeu que, mesmo passando pela queda, quando ele for ao encontro do homem para remi-lo através de Cristo na cruz do Calvário, sendo fiel ao seu próprio amor, por aqueles que existirão por toda a eternidade no céu, valeu a pena criar, valeu a pena planejar, arquitetar um plano que não teve como evitar a morte do seu filho. Que plano cruel! Que plano doloroso, que plano caro, que plano longo. O plano da morte de Jesus foi um plano no nosso tempo aqui, do seu nascimento à sua morte, 33 anos para ser executado. No plano de Deus, que ele já existia antes da fundação do mundo. E Deus leva a efeito o seu plano e entende que vale a pena morrer pelo homem, carregá-lo nos seus ombros, e ele não impede de pecar, porque ele foi feito em imagem e semelhança, e Deus é livre, tem vida livre, tem prazer em viver. Ninguém vive para Deus como escravo. Qualquer um pode ir. E por isso Deus não impede. Mas a palavra de Deus diz que esse Jesus, que é um filho que nos nasceu, um menino que nos deu, agora o governo está sobre os seus ombros. Deus desfez com aquela herança de morte. Nos primeiros tempos o homem viveu debaixo dessa herança, mas no segundo agora Deus anulou esta herança de morte e agora a sorte da humanidade depende do menino que nos nasceu. Ele é o segundo homem sem pecado a viver nessa terra. O primeiro deixou uma herança de morte que ninguém conseguiu fugir dela. Já nascemos inclinados para o pecado. O segundo agora vem para gerar filhos para Deus. Então Deus prometeu à humanidade um Salvador antes do primeiro homem morrer. Deus cria um plano que culmina com a morte do seu filho. Deus se fez homem para nos levar ao céu. No entanto, os homens agora em suas práticas querem prendê-lo na terra. Fazer Cristo se tornar como um pecador qualquer. E este texto nos leva a conhecer um pouquinho mais deste menino que nos nasceu. Diz que este menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja bem, quando fala de Cristo, eu não posso compará-lo com Maomé, com Buda, com qualquer um outro, com um filósofo. E eu não quero aqui também tecer nenhum comentário. Como eu disse, nós amamos e respeitamos pessoas. Mas quando alguém diz que Cristo, Maomé, Buda, Kardec, ou um ídolo, uma filosofia, um sacrifício, uma religião, é tudo igual, eu acho que muita gente está sendo enganada. E o cristão, ele é advertido pelo próprio Cristo a crescer e prosseguir conhecendo o seu Cristo. Eu acho que muitos religiosos, se eles conhecessem um pouco do seu fundador, porque veja bem, quando você estuda
budismo, você descobre que o budismo nasceu 400 anos depois de Buda. Quando você estuda o espiritismo, você aprende algumas teorias nasceram muito depois de seu fundador. Quando você estuda ídolos ou prática idólatra, você vai ver que uma determinada pessoa foi canonizada 200, 300, 400 anos depois que ele existiu. Como não tem mais como comprovar nada. Eu estou falando de um Cristo que, milênios antes do seu nascimento, Deus começa a dar detalhes da sua natureza. Por isso eu costumo dizer que o cristianismo, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você mexe, mais puro, mais lindo ele fica. Não tem nada escondido. Deus fala com detalhe, fala: a virgem conceberá, um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Jesus agora falando dele mesmo lá na frente, ele falou: olha, quem cair sobre essa pedra morrerá, agora sobre quem ela cair será reduzido a pó. Porque a pedra que os edificadores rejeitaram é aquela que Deus colocou como principal, e disse Jesus: e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Quando fala que Cristo é maravilhoso, está dizendo que ele não pode ser comparado a nenhum outro. Um cristão, quando ele estuda Cristo, ele começa a amar e até se comprometer cada vez mais com Cristo. Qualquer um outro, quando você estuda os fundamentos da religião, se você estudar, você deixa de crer. É que a maioria das pessoas não conhecem os seus Cristos. Às vezes elas pegaram num programa de TV, numa propaganda, numa apologia, mas se elas estudassem, elas não andariam por este caminho. Se todo mundo conhecesse o fundamento da sua fé, todo mundo seria cristão. Porque é incomparável. Fala, Jesus, ele será maravilhoso. Maravilhoso aqui quer dizer, não é um milagreiro, um sugestivo, um pagão, um vendedor, um manipulador das massas. Não é um falso humilde, não é aquele que vai brincar com a fé das pessoas. Maravilhoso aqui quer dizer o ministério de Jesus. O profeta, na unção de Deus, está falando, se quer conhecer o verdadeiro Cristo, o ministério dele será um ministério marcado por maravilhas. Não vai ser um embusteiro, que você vai falar, parece que é, parece que não é, dizem que é bom, dizem que não é. Deve ser mais ou menos igual. Não, ele é diferenciado de tudo que já se viu e de tudo que você vai ver. E quando você olha para a vida de Cristo, ele foi testemunhado, não é conto, de quem escreveu 500 anos depois da sua morte. Tinha muitos discípulos com ele quando ele falou para o mar, aquieta-te. Quando ele falou para o vento, para. Quando ele ordenou aos demônios, vai. Quando ele ordenou a morte para a filha de Jairo, menina, te digo, ela estava morta, levanta. Quando ele falou para Lázaro, sai para fora. Sem cobertura nacional, e dizia assim, vai embora agora, não fala para ninguém. Não quero uma multidão aqui amanhã para ver milagres. Ele queria pessoas que queriam crer em Deus e no caráter do seu ministério maravilhoso. Mas ele foi testemunhado por pessoas que viram, e João falou, nosso testemunho é verdadeiro porque nós vimos e ouvimos e vemos a sua glória. Evangelista João. Não estou falando de nada que ninguém me contou, ele disse. Ele falou, eu vi a glória do unigênito. Um ministério tão maravilhoso que aqueles que rejeitarem este ministério ou não se esvaziarem para se unir a ele, eles cairão sobre esta pedra. Quem tentar montar um outro reino que não seja sobre esta pedra, vai cair sobre ela. E aqueles que tentarem confundir aqueles que querem, esta pedra cairá sobre eles. Eles serão reduzidos a pó. Foi o que nós vimos ontem na televisão. Gente fazendo discriminação e até infamação ao nome de Deus e à sua palavra. Aproveitando daqueles que não conhecem a Bíblia e colocando em dúvida a sua fé. Este Cristo, ele é maravilhoso. Ele não é só maravilhoso. O texto diz, um menino
que tem o governo sobre os seus ombros, seu ministério será maravilhoso. Diz, os seus conselhos, ele é conselheiro, os seus avisos serão avisos de Deus. Sabe para que a gente precisa de conselho? Quando a gente não sabe o que fazer. Quando você sabe, você não precisa de conselho. Você precisa de um conselho quando você tem dúvida se vai fazer o que fazer, o certo ou o errado. É isso que Jesus faz. Falando para a igreja lá em Apocalipse, que é a igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia, é a última forma da igreja, a igreja mundana, a igreja do nosso tempo, a igreja do arrebatamento. Lá diz assim, você pensa, você diz que você é rico, que você vê que você não tem falta de nada, mas você não sabe que você é pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. Apesar dos termos serem pesados, não tem ali nenhuma ofensa, é simplesmente um aviso, porque na sequência ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro, vestido, colírio, para abrir os teus olhos, porque você não sabe, na verdade, não tem aqui um juiz dizendo, eu vou te matar por isso. Está dizendo, que pena que você não está vendo. Você está enganado na sua forma de crer. Porque todo mundo tem uma forma de crer e quer trazer Deus para ela. A proposta de Deus é que cada um esvazie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nós irmos para o projeto de Deus e não Deus para o nosso. É nós entrarmos no reino de Deus e não Deus no nosso reino. Quebrado, falido, humano. Que é o reino que veio de Adão. Então o conselho de Jesus é, você diz que é rico e não tem falta de nada, mas você nem sabe que você está quebrado. Então eu vou te dar um conselho. Reveja seus caminhos. Compra colírio, compra ouro, valores. E ele diz assim, e eu estou dizendo isso porque eu repreendo e disciplino a quem amo. Não quero encontrar com você no juízo. Quero te encontrar com você agora, como conselheiro, como salvador. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, farei nele morada. O menino que tem o governo sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Mas ele é também Deus forte. O que ele é primeiro, gente? Não ouvi. Primeiro ele é maravilhoso. Depois, conselheiro. Ninguém até hoje, fora Cristo, passou por este mundo com tantas maravilhas, falando ao vento, ao mar, à morte, ao enfermo, aos demônios, ao coração. Tão grande e se fazendo tão pequeno. As maiores revelações de Deus na boca de Jesus foram feitas a pequenos grupos, não juntou multidão. Em João 9, sabe para quem Jesus revelou que ele era o Filho do Deus vivo? Para o cego de nascença, para um ouvinte, um ex-cego que ele havia curado. Não vivia em busca da aclamação humana, do clamor público. O texto diz que, como maravilhoso, eu conheço o ministério de Jesus. Como conselheiro, eu conheço os avisos de Jesus. Como Deus forte, Deus me mostra a força de Jesus. Eu não sei se as pessoas que tentam dizer o que dizem de Jesus hoje sabem que aquele menino da manjedoura é o mesmo homem da cruz, é o mesmo homem do túmulo vazio e é o mesmo homem que estará no juízo final. Acho que eles pensam que ele será sempre aquele menino da cruz. O homem da cruz. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Mas se você ler em Apocalipse 19:11, lá fala quando ele vem na terra para mostrar a sua glória e implantar o seu reino. Quando ele aparecer nas nuvens, que todo olho o verá, diz que os grandes da terra vão se esconder, de medo, de pavor.
eles vão entrar nas cavernas e vão falar para as montanhas: caí sobre nós. Esconde-nos da face daquele que se assenta sobre o trono. E ele virá num cavalo branco com uma coroa e escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e com milhares de anjos, um exército de anjos. Tal vai ser a sua glória, a sua força, o seu poder, que os grandes da terra, aqui está falando de posição social, nada a ver com tamanho. Força política, força militar, força da fama. Diz que os grandes vão dizer: esconde-nos da face daquele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 29, falando de Jesus: mas tende chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado. 25. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe o que o escritor está dizendo? Ele está dizendo: Moisés, quando falou com Deus, o povo, quando chegou perto do monte, ficou com medo de olhar no rosto de Moisés. Moisés ficou trêmulo, porque nem os animais poderiam se aproximar do monte. E falou: e aqueles profetas que receberam a palavra de Deus, quem transgrediu aquela palavra morreu, foram condenados, serão condenados no juízo. Imagine nós agora que temos uma palavra que quem nos fala é aquele que criou os céus. E que abala todas as coisas. E uma vez já abalou a terra, e diz: e agora ele abalará novamente, não só a terra, mas também o céu, com o seu juízo. Queridos, se nós não ficarmos bons em matemática, em português, em geografia, para Deus isso não muda nada, mas nós precisamos conhecer Cristo. Porque a maioria das pessoas que seguem deuses que não são deuses, seguem porque não conhecem seu Deus. Eu acho que qualquer pessoa, antes de adorar, ele deveria perguntar: quem eu vou adorar? Quando nasceu? De onde veio? Quem é Maomé? Quem é Buda? Quem é Kardec? Quem é o Islã? Quem é isso? Quem é aquilo? Quem é o santo tal? Quem é? De onde ele veio? O que ele pode? Devo trocá-lo por Cristo? Ou devo trazer Cristo para as nossas práticas? Então, nosso Salvador, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, mas ele é também Deus forte. E nós não podemos confundir as práticas estabelecidas por Deus com as práticas estabelecidas pelo homem. Quer ler mais um texto comigo? Romanos, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, olha que texto lindo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui fala da idolatria. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Como o hinduísmo com seus 300 mil deuses. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então a prática idólatra, a prática de invocação de espíritos, a prática homossexual, não as pessoas. Ela é condenada por Deus e sua palavra. Vincular isso. Veja que o texto diz que tais pessoas escolheram viver assim e Deus respeitou a escolha deles. Só que Deus não quis conviver com eles assim. Fala, porque eles escolheram viver assim, Deus os entregou. Você quer viver invocando espírito? Você vai ser sujo como são os espíritos. Ainda domingo eu dizia das religiões lá da Índia, como seus sacerdotes parecem com seus deuses, cabeludos, não tomam banho, fétidos, horríveis. Da mesma forma que um idólatra se parece com seu ídolo, porque tornam-se semelhantes a eles aqueles que o adoram. Então nem Deus obriga pessoas, não somos nós que vamos cercear direitos. Mas falar que Deus sustenta essas práticas seria torcer os ensinamentos da Bíblia. Aqui fala, porque eles escolheram, então Deus os entregou. Você quer viver assim, vive. Não é naturalmente assim. Deus não criou naturalmente assim para viver mulher com mulher e homem com homem. Eles querem viver. Diz o texto, isto é torpeza do coração. Torpeza. Por isso eles escolheram. Esse Jesus, que é Deus forte, nem sempre ele será conivente com isso. Hoje, nós podemos dizer que Jesus é a salvação de qualquer ser humano. Seja ele um santo homem ou uma pessoa sobrecarregada de demônios ou afundado no mais profundo abismo. Se ele olhar para Jesus, Jesus tem poder para arrancá-lo de lá sem nenhuma discriminação. Jesus não faz discriminação de ninguém. Sabe por quê? Não é por causa da força da lei. Porque discriminar não precisaria nem de lei. Discriminar é desumano. Porque os problemas da espécie humana é de todo ser humano. E Jesus nunca vai discriminar ninguém, porque ninguém nunca amou o ser humano como ele. Deus, em amor ao ser humano, em fidelidade ao seu amor pelo ser humano, ele se fez humano. Mas não essas práticas. Agora, a vida humana, sim. Pode contar com Jesus em qualquer circunstância, em qualquer situação. O mais miserável pecador, o mais comprometido com o inferno, se um dia ele falar, eu creio que Jesus pode me arrancar daqui, Jesus pode arrancá-lo de lá. A hora que ele quiser. Mas levar Jesus para lá, não. Muitas às vezes não querem sair, querem levar Jesus para lá. Então aquela religião que adota a poligamia fala que Jesus era polígamo. E cada um vai levando Jesus para as suas práticas. Deus está fora disso tudo. As qualificações do governo é que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é também Pai da eternidade. Aqui fala o tempo de Deus. Eu quero resumir aqui, que para nós encerrarmos. Pai da eternidade está dizendo que Jesus
Ele é o grande eu sou. Ele não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Para ele, o tempo é sempre presente. Ele está fora do nosso tempo. Sabe o que significa isso para mim? Significa que se eu sou justificado por Cristo, então todas as minhas culpas estarão mortas para sempre, nunca poderão ser ressuscitadas, porque Ele é eterno. Também significa que se eu não sou justificado, se eu sou justiçado por Cristo, meu pecado nunca prescreve. Aquela pessoa que pecou lá 3.000 anos antes de Cristo, e agora vai para o juízo 2015, 2020, ninguém sabe quando será o juízo final. 5 milênios, 6 milênios depois de ter cometido o pecado, seu pecado vai estar fresquinho, não prescreve, não é como é na justiça dos homens. Cada um vai ressuscitar e vai dar conta. Olha que posição privilegiada, justificados por Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Deus pagou a penalidade do pecado em Cristo. O pecador tinha que morrer, Deus o executou. É a maior pena aplicada a alguém que deve. Pena de morte. Nada se cobra de quem morreu. Nada se recebe de quem partiu. Pena de morte, pena capital. Então Deus puniu os meus pecados e os seus pecados em Cristo Jesus. Portanto, justificado. Justificado por quem? Por alguém que tem uma paternidade eterna. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem foi justificado nunca correrá o risco de ter os seus pecados ressuscitados. A Bíblia fala que ele lançou no mar do esquecimento. Acabou. Agora, aqueles que não são justificados, que serão justiçados, seus feitos nunca prescrevem. Estarão sempre vivos diante de Deus. E depois da eternidade, diz que o nosso Cristo é príncipe da paz. Vamos recapitular? Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós precisamos encher o nosso coração de Cristo. Tudo que entra, a gente vive. Tudo que entra na nossa vida, a gente vive. Hoje em dia está se pregando um Cristo que não dá para vivê-lo. Um Cristo espírita, um Cristo reencarnado, um Cristo gay, um Cristo polígamo. E nós precisamos pregar o Cristo da Bíblia. É por esse que nós temos que viver. Um Cristo que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando eu falo maravilhoso, eu estou falando do ministério de Jesus. Quando eu falo conselheiro, eu estou falando dos avisos de Jesus. Quando eu falo Deus forte, eu estou falando da força de Jesus. Quando eu falo Pai da eternidade, estou falando do tempo de Jesus. É um tempo eterno. Quando eu falo príncipe da paz, eu estou falando do caráter de Jesus. Sabe o que é o caráter? É a marca registrada de uma pessoa. É o conjunto da sua personalidade. Esse menino que vai nos nascer, que Deus vai nos dar, como ele será? Se ele for vingativo, se ele for irado, se ele for bravo, se ele resolver punir os maus inquilinos da terra em relação a Deus. Mas Deus já deu o perfil da sua personalidade, ele será pacífico. Príncipe da paz. Você olha para a vida de Jesus e você aprende que ele veio do céu à terra sem um exército, veio sozinho. Nunca matou um homem. Nunca deu uma espadada, nunca deu um tiro. Nunca jogou uma praga em alguém. Ele não odiou, não fez ameaças e nem revidou quando foi agredido. Tem alguém mais pacífico? E olha que ele tinha ao seu dispor exércitos, armas, anjos, poder para acabar com todos os seus inimigos. Mas a palavra do profeta falou, não, o menino será príncipe da paz. Ele vai ser um pacificador. Ele veio aqui, não foi para cobrar a nossa dívida.
Ele não veio aqui para nos punir, Ele não veio aqui para nos destruir. Ele veio aqui para nos reconciliar com Deus. Veio em missão de paz. A próxima, Ele não virá em missão de paz. Quem não encontrar com Ele como Salvador, talvez o encontre como Rei. Quem não encontrar com Ele como Rei, talvez o encontre como Juiz. Como Salvador Ele salva, como Rei Ele reina, como Juiz Ele julga. E o seu juízo é eterno. Então Jesus, Ele é o príncipe da paz. Que o Senhor nos abençoe, que essa definição de Cristo fique bem viva no nosso coração enquanto vivermos. Que ninguém consiga roubar ou manchar o nosso Cristo. Eles vão manchá-lo cada dia mais no mundo, mas eles não terão o poder de manchá-lo dentro do nosso coração, porque não tem ninguém como Ele. Nosso Cristo é incomparável. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Tenha um tempo agora de oração. Quando oramos, nós falamos a Deus. Quando cantamos, nós o louvamos, nós o adoramos. Quando ouvimos a palavra, nós ouvimos Deus falar conosco. Mas quando oramos, nós falamos a Deus. Eu quero te convidar a renovar a sua fé, a sua aliança, a encher o seu coração deste senhorio de Cristo. Cristo é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. Deus olhou para a nossa vida e falou: eu sei o que você precisa, eu vou mandar Jesus. Ele é o grande eu sou. Você precisa de finanças? Ele diz: eu sou. O Senhor proverá. Você precisa de cura? Ele diz: eu sou. O Senhor é o nosso Deus que nos sara. Enfim, o que você precisar, Jesus diz: eu sou. Jesus é Deus conosco. E Jesus não está mais aqui pessoalmente, mas Ele falou: eu estou convosco. Todos os dias Ele está com o seu Espírito Santo habitando entre nós. Portanto, nós temos Deus conosco. Deus, em nome de Jesus, em cumprimento à Tua palavra, Deus, nós queremos orar em nome de Jesus. E eu quero orar, ó Deus, por cada um que aqui está nesta noite, que escolheu estar aqui na Tua casa, diante da Sua palavra. Tu sabes, ó Deus, como cada um está diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Às vezes, ó Deus, o Seu povo está cantando quando tem motivos para chorar. Às vezes o Teu povo está crendo quando às vezes a sua fé está sendo minada, roubada. Mas nós viemos aqui, ó Deus, encher o nosso coração de Jesus, de fé, de esperança da Sua palavra. Nós viemos aqui, ó Deus, renovar a nossa aliança. Nós viemos aqui, ó Deus, nos reabastecermos daquilo que vem do Teu coração para o nosso coração. Por isso eu te peço, olha para cada vida que está diante de Ti agora, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre a ele em particular, de acordo com a sua necessidade. Aquele que precisa de cura, eu sei que Tu és o Deus que nos cura. Aquele que precisa, Senhor, de portas abertas, de livramento. Aquele que precisa, ó Deus, de socorro, de direcionamento. Aquele que precisa, ó Deus, de abrigo, de afeto, de carinho. Envolve, ó Deus, esta vida com o Teu Espírito Santo. E permita, ó Deus, que ele sinta agora o Teu toque, a Tua presença, o Teu poder, ó Deus, envolvendo a sua alma neste momento. Obrigado, ó Deus, por cada um que aqui está neste momento. Obrigado, Senhor, por cada vida. Eu te peço, Pai, cobre cada um com o sangue de Jesus. Ordena, ó Deus, o Teu plano nesta vida.
endireita as nossas veredas, entra, ó Deus, e muda a nossa sorte, cuida, ó Deus, do nosso destino, do nosso amanhã, e que o inimigo, ó Deus, não tenha nenhum poder ou autoridade sobre a vida dos teus filhos. É o teu povo, é a tua igreja, é o povo que clama pelo teu nome, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que o inimigo, ó Deus, quando se aproximarem deles por um caminho, fuja por 7. Que o teu fogo, a tua bandeira, ó Deus, se arvore sobre ele. E que o teu povo caminhe em vitória, em proteção todos os dias do seu viver. Por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Receba, ó Deus, este nosso concerto da nova aliança, de renovarmos a nossa aliança contigo nesta noite. De que tu és o nosso Deus e que Jesus Cristo é o teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. E nós cremos, ó Deus, que Ele habita em nós com o teu Espírito Santo e habitará todos os dias do